Olá, aqui é a Tati e hoje eu vim ensinar para vocês a fazer esse lindo anjinho, né? Ele serve para você decorar sua casa para o Natal, para você presentear, para você decorar o quarto do teu filho e pode ser feito, né, de diversas maneiras, é super versátil. Você pode fazer de diversas cores. Opa, invasão, peraí, vamos continuar aqui, tá? Então, você pode modificar a cor da roupa, você pode modificar a cor do cabelo, a cor da pele. Então, vai muito, né, do teu gosto e da finalidade, tá ok? Esse aqui eu fiz em azul, fiz um menininho, mas a base para fazer uma menininha é a mesma do menininho, então eu vou fazer com vocês a menininha, porque daí vocês conseguem adaptar, tá? Vamos lá. Esse aqui, ele está com a cor de pele chantilly, a cor de cabelo castanha, a cor da roupinha foi feita nessa cor aqui, aquário. E o que mais? E a auréola eu usei a fio encanto da Círculo. Os olhinhos, uma cor marrom mais escura, que pode ser essa aqui. Brigadeiro, tá? E eu usei, neste caso, eu usei arame, tá? Eu revesti um arame com o fio encanto. Ah, outra coisa, a asa, né? A asa eu usei off-white. Essa aqui. Hoje eu vou fazer uma menininha com vocês nesta cor, tá? Na malva. Mas, como eu falei, é totalmente versátil. Você pode fazer a cor do vestido, da roupinha, um rosa chiclete. Essa verdinha aqui também vai ficar linda, que é New Mind. Então, vai muito assim, da sua necessidade, para quem você vai presentear. Ah, outra cor que fica maravilhosa é essa aqui, amarelo solar. Bom, vamos, mãos à obras, né? Mãos às obras, que tem bastante coisa aqui para crochetar. Eu vou fazer com vocês passo a passo, ok? Bom, voltei aqui com a mesa limpa, sem gato, né? Pra gente começar a fazer, né, a base do anjinho. Então, a gente vai começar por essa parte aqui, por este círculo, tá ok? E nada mais é do que um anel mágico e carreiras que vão se aumentando progressivamente. Então, eu vou começar com o anel mágico, 6 aumentos, um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, e assim sucessivamente até chegar a 8 pontos baixos e um aumento. Quando a gente chegar nessa última carreira aqui, que é a de 8 pontos baixos e um aumento, nós vamos precisar medir e recortar algum círculo que servirá de base. E o que pode ser esse círculo base? Pode ser papelão, pode ser daquele plástico, uma tampinha de margarina, de um potinho da tampinha de um potinho de bolo de pote, né? A gente vai medir isso aqui e recortar. Eu fiz com papelão, tá? E eu fiz usando dois círculos de papelão para ele ficar mais firminho embaixo. Meu conselho, se você for usar tampinha de margarina, faça mais de um círculo, porque senão fica muito leve. O papelão parece que fica um pouco mais pesado e dá uma base mais segura para ele parar em pé. Porque eu não coloquei nenhum tipo de armação por dentro, não tem arame, não tem pauzinho, não tem nada, tá bom? É só enchimento mesmo. Então, para que ele fique parado em pezinho, né, use... se você for usar, por exemplo, tampinha de plástico, use mais de uma. Ou se você tiver algum outro truque, me conta, tá bom? Pode ser também círculo de MDF. Só que eu uso o que eu tenho em casa, tá bom? Então, neste caso, eu usei papelão mesmo. Eu usei 2 círculos de papelão para colocar aqui embaixo para servir de base.
ok? Então, vamos começar. Então, vamos lá. A primeira coisa a se fazer é o anel mágico. Dentro deste anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei o anel. E agora, a gente vai começar a fazer os aumentos, ok? Então, são 6 aumentos dentro deste círculo. Então, no primeiro ponto, eu vou colocar 2 pontos baixos, ok? Opa, tá apertadinho. Vamos lá. Primeiro ponto, segundo ponto dentro da mesma casinha. E assim sucessivamente até a gente terminar aqui. Então, são sempre 2 pontos baixos dentro de cada ponto. São 6 aumentos. Já volto. E aqui está o resultado da segunda carreira, né? Que são 6 aumentos. A partir de agora, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Começando com um ponto baixo no primeiro ponto, um aumento no segundo. Um ponto baixo, um aumento. Opa, não tá focando, né? Um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, até o final da carreira. Essa será a terceira carreira. Então, vamos fazer a primeira parte aqui. Então, vamos lá. Primeiro pontinho aqui, sempre mais chatinho de achar, porque ele fica bem na voltinha, né? Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Não se esqueça de marcar quando você começou, tá? Pode ser com uma linha de cor diferente ou um marcador. Eu tenho o hábito de usar marcador, ok? Então, você vai assim por toda a volta, né? Até chegar no primeiro pontinho aqui. Daí, vai ter terminado a terceira carreira. Já volto. Então, esse aqui é o meu resultado, né, ao final da terceira carreira, uma carreira de um ponto baixo e um aumento. Agora, a minha quarta carreira são 2 pontos baixos, 1, 2, deixa eu colocar aqui meu marcador para não me perder, e um aumento. O aumento, 2 pontos no mesmo buraquinho, no mesmo ponto, tá? Então, aqui, né? 1, 2 e um aumento. E eu vou fazer assim por toda a volta, tá? 2 pontos baixos e um aumento. E aqui está o resultado, né? Ao terminar a nossa quarta carreira, tá? Você viu como fica bem demarcado cada carreirinha, né? Olha, a primeira... A primeira é o anel mágico com 6, daí vem os 6 aumentos, um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. Então, dá pra ver bem as 4 carreirinhas aqui, né? 1, 2, 3, 4. Agora, nossa próxima tarefa é fazer 3 pontos baixos e um aumento, né? Por toda a volta. Então, vamos lá. Opa, 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 opa. É difícil ficar com uma câmera na frente, gente do céu. 1, 2, 3 pontos. Não esquece de marcar, tá? Como eu tô correndo aqui com vocês, fica mais fácil pra eu ter noção. Então, assim que eu pausar o vídeo aqui, eu marco pra não me perder. E um aumento, ok? Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3 e um aumento. Tá? Você vai fazer isso por toda a volta. E esse é o resultado, né, da finalização da nossa quinta carreira, ok? O próximo passo, né, a gente fez até agora 3 pontos baixos e um aumento. Agora, o próximo passo são 4 pontos baixos e um aumento. É a mesma coisa, não tem segredo nenhum, né? Eu vou fazer 4 pontinhos na sequência. E no quinto ponto, eu vou fazer um aumento. Então, 1, 2,
opa, 3, 4, tá? E um aumento. Aí você vai fazer isso por toda a volta. Então, eu comecei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Então, aqui eu coloco meu marcador. Como eu falo que eu coloco sempre na alcinha de trás para não correr risco de deixar os pontos mais abertos, tá? Então, 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E aqui eu tenho o resultado da minha 6ª carreira, né? São 4 pontos baixos e um aumento. A próxima tarefa, 5 pontos baixos e um aumento, tá? Eu vou fazer, eu acho que não tem mais segredo nenhum, né? Eu vou fazer e já volto aqui com o resultado. Então, aqui eu tenho a finalização da minha 7ª carreira com 5 pontos baixos e um aumento. A próxima carreira, 6 pontos baixos e um aumento, né? Eu volto aqui quando terminar. Então, aqui eu tenho a finalização da minha 8ª carreira, que são 6 pontos baixos e um aumento. Olha a nossa base tomando forma, né? Quando a gente compara aqui, ó, olha lá como a gente tá chegando quase lá no finalzinho, né? Da base, é só o comecinho. Então, vamos para nossa próxima carreira, que é de 7 pontos baixos e um aumento. 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ok? Já volto. E aqui estamos após o término da nossa 9ª carreira, que são de 7 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai para a última carreira de aumento, tá? Que são 8 pontos baixos e um aumento na sequência por toda a carreira. 8 pontos, um aumento, 8 pontos, um aumento, 8 pontos, um aumento, 8 pontos e um aumento. São 6 vezes. Já volto quando terminar. E assim finalizamos nossa 10ª carreira de 8 pontos baixos e um aumento. Já temos a base pronta. Aqui você pode se sentir à vontade para usar este círculo como um molde para você recortar, né, algo para servir como base. Como eu disse, pode ser um papelão. Aconselho fazer sempre em duas, tá? 2 basezinhas de papelão, você cola ela. Se você quiser que não apareça de forma alguma com o papelão, você pode envolver num feltro. Pode ser de tampinhas de margarina, de tampinhas de potinho, daqueles bolinhos de pote, mas eu sempre aconselho você a fazer algo mais pesadinho. MDF, né? Círculo de MDF seria assim, o ideal, tá? Porque ele fica mais pesadinho e serve como apoio certinho. Mas a gente trabalha com o que a gente tem em casa, certo? Papelão é fácil de ter, tampinha de potinhos é fácil de ter. Só se certifique de, se for muito fininho, para colocar mais de um, para criar um certo peso para ficar embaixo, ok? E se você quiser fazer com um compasso, medir com um compasso e fazer com compasso, também aí vai da sua maneira, da sua facilidade, do que você tem, né, para trabalhar. A gente tem que sempre pensar no que a gente tem em casa, né, para trabalhar. Então, aqui, terminamos a nossa 10ª carreira. Então, eu vou lá, vou recortar meus papelõezinhos e já volto. Então, aqui eu tenho, olha, a minha base de papelão. E como esse papelão é um pouco fino, eu fiz 2. Fiz 2 e colei, tá? E a gente vai reservar. Por quê, né? Por que que eu fiz isso agora? Para facilitar e usar esse círculo como um molde, tá bom? Então, a gente deixa ali reservado. E como eu falei, você pode usar o que você tiver em casa. Tampinhas de margarina, de potinhos de bolinho, né? Daqueles bolinhos de pote. O fundinho, né, do potinho, enfim, usar a criatividade. O melhor seria uma placa de MDF, tá? Para ficar bem firminho, bem certinho, mas a gente usa do que tem, né? E vamos usar a criatividade aí, usar os recicláveis, ok? Então, vou reservar. E a partir de agora,
eu vou fazer uma carreira de pontos baixos sobre pontos baixos, mas com uma diferenciação, tá? Em vez de fazer o ponto normal, eu vou só fazer o ponto pelas alcinhas de trás. Olha, tá vendo aqui eu tenho a alcinha de trás do meu ponto? Eu tenho uma e duas, eu sempre coloco assim, certo? Dentro das duas. Aqui agora eu só vou pegar a alcinha de trás e vou fazer um ponto baixo. De novo, alcinha de trás e faço um ponto baixo. Alcinha de trás e faço ponto baixo. Você vai encontrar esse ponto em legendas de receita como BLO, né? Que significa back looping, não sei de falar. Enfim, é BLO, tá? Então, BLO é a alcinha de trás. Vem aqui e traz ponto baixo. Você já viu que já fiz 4 pontos aqui, né? E olha, o que é interessante pra gente ficar essa marcação aqui, tá vendo que fica uma linha aqui, vai formando uma linha? Porque depois a gente vai fazer o detalhe da saia, né? Em cima dessa linha que ficou aqui demarcada, do ponto, da alcinha da frente. Então, deixa eu só colocar o marcador aqui pra não me perder, que eu já fiz 4 pontos. Vou fazer mais um pouquinho aqui. Alcinha de trás, ponto baixo. Alcinha de trás, ponto baixo. Opa, alcinha de trás, ponto baixo. Alcinha de trás, ponto baixo. E assim você vai trabalhar por toda a volta, tá? Sempre pela alcinha de trás nessa volta, ok? Mais um pouquinho. Alcinha de trás, ponto baixo, alcinha, ponto baixo, e assim sucessivamente. Já volto quando eu terminar. E aqui eu terminei essa carreira, que acho que é a 11ª, fazendo só pontos baixos, utilizando só alcinha de trás. Olha aqui, o efeito que eu queria criar é essa marcação aqui. Tá vendo? Que tem é como se fosse uma linha marcando, como se fosse um costuradinho, né? Era esse efeito que eu queria criar, tá? A 12ª, e vamos dando prosseguimento. A 12ª carreira, eu vou fazer pontos baixos sobre pontos baixos, mas agora normal, pegando as duas alcinhas naturalmente. Vamos lá, pontos baixos sobre ponto baixo. Nada de novo, tá? Eu vou pegar todas as alcinhas, vou passar pelo meio do pontinho, como sempre, tá ok? Aqui eu já fiz 3, mais um pontinho, 4 e 5, tá? Eu vou marcar aqui, vou pausar o vídeo, vou terminar minha carreira e já volto com vocês. Bom, terminamos a nossa 12ª carreira. Percebe que ele já começa a fazer a curvinha para subir o corpo, não é? E é neste momento que vamos começar a afunilar o corpo, ok? Para que faça esse formato, né? De que vá subindo assim, diminuindo. E para isso, né? Temos que fazer diminuições. Essa 13ª carreira, ela vai ser composta de 18 pontos baixos e uma diminuição. 18 pontos baixos e uma diminuição. 18 pontos baixos e uma diminuição. Você vai repetir essa sequência de 18 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Tá? Eu vou fazer os meus 18 pontos e volto aqui para fazer a diminuição junto com vocês. Então, tá aqui, eu fiz meus 18 pontos e este momento requer uma certa concentração da gente, porque a gente precisa contar, né? Se você assiste filme, série, novela fazendo crochê, dá uma diminuída no som, vai contando em voz alta ou então mentalmente, bem concentrada para não perder as contas, né? Tanto nas carreiras de aumento como agora nas carreiras de diminuição, precisa de uma certa concentração para a gente não perder as contas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, estamos aqui fazendo a nossa 13ª carreira, que elas são 18 pontos e uma diminuição. E vamos fazer a famigerada diminuição. Não. Aqui, alcinha da frente, puxo a linha do novelo, puxo a linha do novelo e fecho o meu ponto. Fiz a minha diminuição. E a partir daqui, novamente, 18 pontos baixos e uma diminuição. 2, e vamos seguir até o final, tá? Você vai fazer isso mais 2 vezes, 18 pontos baixos e uma diminuição. E aqui terminada a 13ª carreira de 18 pontos baixos e uma diminuição. Fizemos isso por 3 vezes, né, nessa carreira. Eu fiz 18, uma diminuição, 18, uma diminuição, 18, uma diminuição, tá? Agora, é um bom momento, né, para encaixar essa basezinha que você fez aí. Vai ser mais chatinho trabalhar com isso? Vai, tá? Mas agora, se bem que você pode fazer isso depois do próximo passo, tá? Vou dar mais uma colher de chá aí. Agora, o que a gente vai fazer? As carreiras 14 e 15, nós vamos subir ponto baixo sobre ponto baixo. Não tem aumento, não tem diminuição. É só fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, a 14, e vai começar a 15, fazer a 15 também, ponto baixo sobre ponto baixo, sem segredo nenhum, tá bem? No final da 15ª carreira, eu vou voltar, e aí sim, é aconselhável começarmos a trabalhar já com esse círculo, com essa base dentro, né, do nosso anjo, porque a gente... E esse é o resultado na finalização da carreira 15, né, que fizemos ponto sobre ponto, ok? Agora eu vou trabalhar com esse papelãozinho aqui dentro, com a minha base aqui dentro, e a próxima carreira, a carreira de número 16, eu vou voltar para diminuição. Então, aqui eu vou fazer 17 pontos e uma diminuição em volta de toda a carreira. Então, serão 3 vezes 17 pontos e uma diminuição, novamente 17 pontos e uma diminuição, e novamente 17 pontos e uma diminuição. Eu volto aqui quando finalizar a carreira 16, que faremos dessa forma, 17 pontos e uma diminuição por toda a volta. Bom, aqui estamos, após a carreira 16, que foi composta por 17 pontos e uma diminuição. A próxima carreira é só ponto sobre ponto. Então, a carreira 17 é só ponto sobre ponto, não tem aumento, não tem diminuição, tá ok? Já volto depois de terminar. E aqui estamos com a carreira 17 terminada, ponto sobre ponto. Olha como já está crescendo nosso anjo. E agora, a próxima carreira é a carreira de número 18. E faremos nela 16 pontos e uma diminuição, por 3 vezes, né, dando a volta neste círculo. Então, 16 pontos, uma diminuição, 16 pontos, uma diminuição, 16 pontos e finaliza com mais uma diminuição, ok? Então, vamos lá fazer, daqui a pouco a gente volta. Bom, aqui eu terminei minha carreira de número 18, com 16 pontos e uma diminuição, e o próximo passo é fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, ok? Não tem nenhuma diminuição na carreira 19, é só ponto sobre ponto. Vamos fazer e a gente já volta. E olha aí a carreira 19 pronta, de pontos baixos sobre pontos baixos. Já tá tomando, né, uma forma aqui. Já conseguimos identificar uma base, né, para o nosso anjo. E vamos para a carreira 20. E na carreira 20 faremos 15 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes durante a volta. 15 pontos e uma diminuição, 15 pontos e uma diminuição, 15 pontos e uma diminuição.
Então, vou lá fazer e já retorno aqui com ela pronta. A minha carreira 20 foi terminada, a carreira de 15 pontos e uma diminuição. E o nosso próximo passo é fazer novamente uma carreira de ponto sobre ponto, ok? A gente tá subindo, né, e afunilando para fazer o corpinho do nosso anjo. Então, agora opa, engasguei. É a rodada, né? É a rodada de é a rodada de número 21 com ponto sobre ponto. Vamos lá fazer e daqui a pouco a gente volta. Finalizei a carreira de número 21. Vou fazer a minha carreira de número 22. Na carreira de número 22, faremos 14 pontos e uma diminuição por toda a volta. Então, por 3 vezes, por toda a volta. Então, 14 e uma diminuição, 14 e uma diminuição, 14 pontos e uma diminuição. Vou lá fazer e já volto aqui com você. Tenho aqui a carreira de número 22 terminada. Agora, o nosso próximo passo é a carreira de número 23, que nada mais é, né? Não tem nenhuma novidade, de ponto sobre ponto. Vocês estão vendo que a gente tá fazendo uma diminuição e uma carreira neutra, uma diminuição, uma carreira neutra, né? Então, a gente vai fazendo assim, intercalando. Uma carreira de diminuição, outra carreira só ponto sobre ponto, né? E essa agora é a de número 23, que faremos ponto sobre ponto por toda a volta. Até já! E está aí a carreira de número 23 terminada, né? De ponto sobre ponto. Tá subindo o nosso anjinho. Agora, adivinha só, é uma carreira de diminuição, não é? Então, faremos, na sequência, 13 pontos e uma diminuição, 13 pontos e uma diminuição por toda a volta por 3 vezes, tá? 13 pontos e uma diminuição, 13 e uma diminuição, 13 e uma diminuição. Então, vamos lá fazer e daqui a pouco a gente se encontra com essa carreira pronta. E aí, está a carreira de número 24 finalizada com 13 pontos e uma diminuição. O próximo passo, uma carreira de ponto sobre ponto, tá ok? Que é a carreira de número 25. Vamos lá. E aí está ela, a carreira de número 25 finalizada, né, de ponto sobre ponto. A próxima tarefa agora é a carreira de número 24, que faremos 12 pontos e uma diminuição, né? Por 3 vezes durante toda a volta, 12 pontos e uma diminuição. Já volto. Aqui é a carreira de 12 pontos e uma diminuição finalizada. Essa que a gente acabou de finalizar é a carreira de número 26. Eu vou passar agora para a carreira de número 27, que, adivinha, ponto sobre ponto, né? Então, vamos lá fazer essa nossa carreira de ponto sobre ponto, né? E subir mais um pouquinho esse corpinho aqui. Até já! Carreira de número 27 finalizada. Nosso próximo passo agora é fazer a carreira de número 28, que são 11 pontos e uma diminuição por toda a volta, por 3 vezes em torno dessa carreira. Então, serão 11 pontos, uma diminuição, 11 pontos e uma diminuição, mais 11 pontos e finalizo com uma diminuição, a carreira de número 28. Já volto aqui com ela pronta. E o próximo passo, a nossa carreira de número 29, pontos sobre ponto. Né? Vamos fazer uma volta de ponto sobre ponto aqui, ok? Vamos lá fazer, já já a gente volta com ela prontinha. E aí está a volta de número 29, finalizada de ponto sobre ponto. A gente vai fazer agora a volta de número 30. Que são 10 pontos e uma diminuição. Vamos fazer, então, esses 33 pontos, né? 33 pontos, 10 pontos e uma diminuição por toda a volta. Já volto com vocês com ela pronta.
Então, aí estamos com a volta de número 30 finalizada. E agora a gente vai sair um pouquinho do óbvio, tá? Faremos 2 voltas de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer a volta de número 31, ponto sobre ponto. E também a volta 32, ponto sobre ponto. Então, eu tenho aqui 2 voltas somente fazendo ponto sobre ponto, ok? São 33 pontos em cada carreira, então 33 pontos, carreira 31, mais 33 pontos, carreira 32, ok? Vou finalizar essas 2 carreiras e volto aqui com você. E aí estamos com a carreira de número 31 e 32 finalizadas, ponto sobre ponto. Nosso próximo passo é fazer outra carreira de diminuição, que agora é a vez dos 9 pontos e uma diminuição por toda a volta, ok? Simples, né? Só 9 pontos e uma diminuição, 9 pontos e uma diminuição, 9 pontos e uma diminuição. E eu volto aqui quando terminar. E aí está a nossa carreira de número 33, com 9 pontos e uma diminuição finalizada. E agora, novamente, vamos subir 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, a carreira de número 34, ponto sobre ponto. Carreira de número 35, ponto sobre ponto. Daqui a pouquinho a gente vai começar a colocar enchimento aqui, tá ok? Pra começar, porque a boquinha tá fechando aqui, né? A gente não vai fechar ela toda, ela vai emendar no pescocinho, então não tem um arremate no corpinho, tá? O que tem é uma troca de cor, tá? Então, daqui a pouco a gente já começa a colocar um pouquinho de enchimento. Então, agora, simples, né? 2 carreiras de ponto sobre ponto. 33, 34 e 35 é só fazer a volta de ponto sobre ponto. Volto aqui daqui a pouquinho. E aí está a nossa carreira 34 e 35 finalizada. E o que a gente vai fazer agora é começar a colocar um pouco de enchimento, tá? Vamos enchendo, sem encher no total, só para ir tomando forma lá embaixo, né? E também toma muito cuidado para encher somente o suficiente, porque se você enche muito, tem algumas cores dessa linha da círculo que elas são tão molinhas que elas acabam cedendo, tá? Então, o que acontece? Vai abrindo os pontos. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de encher. Você não vai deixar o teu anjinho ou qualquer outro amigurumi molenga, tá? Mas ele tem que ficar fofinho, né? Mas sem esturricar, né? Sem colocar demais aqui, porque senão você acaba abrindo os pontos e não fica legal, né? Não fica uma estética bonita. Não fica uma peça apresentável, vamos colocar assim, né? Com ponto aberto, aparecendo o enchimento, aparecendo a troca de cor, né? Fica meio esquisito. Então, tá vendo aqui? A nossa sainha tomando forma, ficando firminha, né? Não se preocupe, porque a boquinha tá fechando. A gente consegue depois, no final, ir colocando com a ajuda de um palitinho, tá? Então, coloca o que você vê que é necessário, tá vendo? Ó, ele tá firme, mas não tá molenga. Só que é necessário para que você realmente tenha uma peça bonita, não molenga e não esgarçada, né? De tanto enchimento, tá bom? E aí? Agora, a nossa próxima parte, eu não coloquei até a boca, porque senão fica muito ruim para passar a agulha, tá? Então, eu procurei colocar mais na parte de baixo mesmo. E agora, nosso próximo passo é fazer outra carreira de diminuição. Aqui, eu vou fazer 8 pontos e uma diminuição. É a minha carreira de número 36, ok? Eu vou lá fazer e já volto aqui com você. E aí está a carreira de número 36 finalizada. A carreira de número 37 é ponto sobre ponto, uma apenas, tá bom? Uma carreira apenas de ponto sobre ponto. Então, vamos subir uma carreira aqui, que é de número 37. Já volto.
A carreira de número 37 foi finalizada. Agora eu vou fazer a carreira de número 38 com 7 pontos e uma diminuição por 3 vezes em toda a volta, tá? Então, a carreira 38, 7 pontos e uma diminuição, mais 7 pontos e uma diminuição, mais 7 pontos e uma diminuição. Terminando, eu volto aqui. Então, está aí a volta 38 finalizada, com 7 pontos e uma diminuição. Nosso próximo passo agora é fazer uma carreira de ponto sobre ponto, que será a nossa carreira de número 39. Então, somente fazer ponto sobre ponto, e eu já volto aqui. E aí está a nossa carreira de número 39 finalizada. Agora a gente vai para a carreira de número 40, que são 6 pontos e uma diminuição. Estamos a 4 carreiras de terminar essa etapa do trabalho. Então, 6 pontos e uma diminuição é o nosso próximo passo agora. Vamos lá fazer e daqui a pouco a gente volta. E aí estamos com a carreira de número 40 finalizada. Agora, o nosso passo é fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, a carreira 41 e 42 de ponto sobre ponto, tá ok? Aí, vamos chegar, né, a um passo de terminar essa parte da nossa anjinha. Já volto com vocês. E aí está a carreira de número 41 e 42 finalizada. Essa etapa... a próxima carreira que a gente vai fazer é de 5 pontos e uma diminuição para fechar essa etapa do corpinho, tá ok? Então, você faz aí 5 pontos e uma diminuição, eu faço daqui e já volto com você. E aí está, né, a carreira de número 43, com 5 pontos e uma diminuição. Tem um desnível aqui porque eu ainda não enchi, né? Mas daí você já pode completar. Só toma cuidado para não vir até a boquinha aqui, ir devagar para preencher essa parte, para não ficar enroscando na agulha, porque aqui a gente já vai subir, né, o pescocinho e a cabeça, tá ok? Então, agora, o que você vai fazer? Cortar esse fio. Não precisa deixar um fio longo, só um pedacinho mesmo pra gente fazer o arremate. Né? Para você que já sabe arrematar, ótimo, pode arrematar esse fio. Se não, a gente vai fazer uma emenda aqui, né, com a cor da pele. Aí não precisa nem arrematar, né? No próximo passo eu vou mostrar como eu faço. Eu acho que não é das melhores situações, né? Mas vale muito e eu acho muito fácil dessa forma. Então, me aguarde. Eu vou finalizar essa parte do anjo aqui, né? Eu vou voltar com um próximo vídeo, vou fazer um próximo vídeo pra gente dar a sequência na cabecinha, cabelo, né? E também, talvez os bracinhos. Vamos ver o tamanho que fica o vídeo, tá ok? Então, essa primeira parte eu finalizo aqui, né? Ó, cortando, e eu volto com você. Espero estar aí, né, te ajudando a fazer um amigurumi, fazer um anjinho que fica muito bonitinho e serve para várias situações, para dar de presente, para deixar como um enfeite, uma decoração na sua casa, ok? Um beijo no coração de todos vocês, até a próxima!